Talvez alguns de vocês pensem, eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo é frequente. De muitos anos pra cá, isso já aconteceu várias vezes. Que é, eu começo a jogar qualquer coisa. Ultimamente tem sido Tetris, mas já aconteceu jogando Pro Evolution Soccer, que é um jogo de futebol. E eu começo a chorar, cara. Eu tô jogando e começo a pensar na merda que a minha vida está no momento e começo a chorar. Eu lembro que jogando Pro Evolution Soccer, eu fiquei de frente pro goleiro com dois atacantes, e se o goleiro fosse pra cima de um atacante, era só rolar a bola pro outro e bater no gol. E se ele fosse pro outro, era só fazer a mesma coisa. Eu pensei, a minha vida tá isso aí, ó. Tá essa merda aí. Pra onde eu for, eu vou me ferrar. Não tenho o que fazer. O lado que eu escolher, eu tô ferrado. E assim, era só um jogo de futebol, e eu pensei nisso, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e continuei jogando, e é isso, isso tem acontecido frequentemente. Agora mesmo eu tava jogando Tetris. Tetris é um jogo que desperta em mim um hiperfoco. Eu tenho TDAH, então algumas coisas em mim geram um hiperfoco. Eu posso jogar Tetris 8, 9, 12 horas seguidas. Só que a minha cabeça não tá no Tetris. Eu fico em transe e vou jogando, eu não vejo nada. A minha cabeça tá ali rodando mil coisas, mas é como se eu não estivesse olhando pra tela. Eu vou encaixando as coisas ali. E eu sou até bonzinho no Tetris. Eu tenho uma velocidade até boa nesse jogo. Mas a minha cabeça tá em outro lugar. Agora mesmo eu tava lembrando do dia que meu pai falou pra mim assim: Cara, tu se entregou mesmo, né, velho? Tu se entregou. Tu não era assim. Pelo contrário, tu era um cara completamente exagerado em tudo que tu fosse fazer. Tu era um cara exagerado, principalmente com educação física, com coisa relacionada a esporte. Tu sempre foi muito exagerado e agora tu inverteu um polo que tu não faz mais nada relacionado a esporte. Nesse mesmo dia, ele me convenceu a sair pra gente comprar uma bicicleta pra mim. Porque ele ficou impressionado, né? Eu tinha ganhado muito peso, nessa época eu tava realmente muito gordo. Então, ele ficou assustado. Porque, porra, eu era bicampeão do torneio interescolar, né? Eu disputava torneio de judô, depois eu fui fazer capoeira, depois eu fui fazer MMA. Mesmo assim, eu ainda jogava bola pela tarde, então eu sempre fui muito ligado a esporte. Quando fui morar lá na casa dele, ele me deu uma moto e eu fazia trilha. Pô, eu acordava 4 horas da manhã pra fazer trilha de moto, que era uma terapia minha e eu também chorava às vezes. Porque andando ali na estrada, chega uma hora que o seu cérebro se concentra tanto, né? E de tanto você correr naquele lugar, você já decorou, então você tá ali no automático. E, porra, eu tava ali correndo de moto, mas minha cabeça tava em outro lugar. Então eu já chorei várias vezes andando de moto, como eu choro agora jogando videogame, como eu já chorei andando, porque minha cabeça nunca tá onde eu tô, ela tá sempre em outro lugar. E aí eu tava lembrando do dia que ele falou isso pra mim, porra, tu se entregou, cara. Tu não era assim, tu sempre foi ligado no 220 e tal. Mas não sei, cara, eu fui tomando umas porradas da vida que eu fui cansando. Hoje em dia eu tenho alguns gatilhos que só de lembrar de algumas coisas, eu sinto uma gastura enorme no joelho e na perna, que eu tenho que pegar a bolinha do meu joelho e puxar pra cima. E quando eu puxo, ela dá um estalo, ela faz. E eu só sinto alívio depois que eu estalo meu joelho. Depois que eu pego com a mão assim e puxo pra cima até ele estalar. Antes era no pescoço. Antes eu ficava tão tenso que eu dava uns estralos no pescoço. Até hoje eu ainda sou tenso, mas agora o foco dessa tensão andou pro joelho. E eu tenho, sei lá, cara, mil motivos pra estar tenso, mil motivos pra estar triste, saca? Eu sinto eu sinto uma revolta porque o choro, ele não vem assim de coisas tristonhas, não vem de drama. O choro vem de revolta, cara. Vem de raiva, vem de ódio. Tem muito ódio. Eu tenho muito ódio dentro de mim, cara. E eu não sei de onde vem. Eu só sei que eu tô aqui e aí o ódio vem e começa a me questionar por que nada dá certo pra você. Parece que você tá sempre correndo. Parece que os caras estão correndo numa Ferrari e eu tô disputando o mesmo campeonato com, sei lá, um motor de Monza, mano. Um motor de Palio, um motor de Corolla.
E os caras estão correndo numa Ferrari, numa Williams, e eu dou tudo que eu tenho, cara, mas, porra, não dá. Não dá. É a mesma coisa, cara, de, sei lá, tu chegou no teu ápice, com tudo que tu pode oferecer, tu tá quase fundindo o motor, tu tá dando tudo que tu tem, mas aquilo que tu tem não é suficiente pra tu competir. E mesmo assim tu ainda consegue tirar leite de pedra. Mas não tá dando, cara. Eu tô cansado pra caralho. Já tive burnout e, pra ser sincero, eu acho que eu nunca me recuperei. Já saí da faculdade cansado pra caralho. Eu vou confessar pra vocês que eu cheguei a questionar isso, cara. Eu terminei a faculdade e eu tava querendo ver um modo de me aposentar, cara, porque eu tava fudidaço, mano. Eu tava muito cansado. Como eu falei em um dos últimos vídeos, eu acordava e chorava. E muitas vezes, no caminho pra faculdade, eu vomitava. Só de pensar naquele local. E não é que ninguém me oprimia, essas coisas, não. Beleza, todo professor que eu conheci, a maioria foi filha da puta. É de não compreender como que as pessoas podem ser tão desgraçadas, cara. A primeira vez que eu tive depressão foi quando eu fui morar no Nordeste. Eu já sabia que ia ser ruim, mas eu não sabia que ia ser tão ruim. Porque foi até um choque de realidade pra mim, né, cara? Eu morava em Brasília, na capital, tava no auge da informática, todo mundo tava colocando internet em casa, todo mundo comprando computador, e Brasília tava muito foda de viver naquela época. E aí foi nessa época que eu acabei indo morar no Nordeste, mano. E, pô, não tinha nem asfalto pro lugar que eu fui. Às vezes a energia acabava, passava 8 dias sem energia. A água acabava, passava 8 dias. Ainda bem que na parte que eu morava, do Nordeste, tinha rio, tinha riacho, então tu podia coletar água e levar pra casa. Mas, assim, foi um choque de realidade e de cultura muito grande, cara. Por exemplo, os meus amigos da cidade, o assunto, pô, não tinha nada a ver com os amigos que eu fiz no interior do Nordeste, né, velho? Não era a realidade que eu queria ver, por exemplo. Eu não vou mentir pra você, pô, eu conheci gente no Nordeste que tinha relação sexual com bicho, sacou? Eu vi, cara, eu cheguei a ver. Já até contei que a gente seguiu o vô do meu amigo, todo dia ele sumia pro meio do mato e, pô, ele pegava uma égua. E, sabe, os moleques no interior, eles iniciam a vida sexual muito cedo. E o meu lance era mais videogame, era mais DVD, era essas coisas, não era ficar correndo atrás de garota pra tentar sexo. E os moleques lá com 13 anos, 12 anos, tudo falando em sexo, 14 anos falando em sexo, beijar na boca, eu só queria curtir, cara, e eu era incompreendido por isso. Os caras até brincavam, falavam assim: Diego, tu prefere ganhar um computador ou tu prefere ficar com aquela gostosa ali? Eu falava, pô, é lógico que eu prefiro um computador. Só que o computador naquela época não era a realidade do pessoal do interior do Nordeste. Lá não tinha internet, lá não tinha nem energia, como é que ia ter computador? Então eles brincavam, eles achavam que por eu escolher o computador eu era um cabaço. Sendo que, porra, hoje em dia, na sua realidade, se alguém chegasse e falasse assim, ó, vou te dar a chance de tu. Pensa aí você. Vou te dar a chance de tu ficar com uma gostosa, ou eu vou te dar a chance de tu ter um PC gamer fudido. Porra, um PC gamer custa, sei lá, 9 mil, 10 mil. Ficar com uma gostosa por um dia não compensa 10 mil conto, velho. Então, assim, eu tava me sentindo um peixe fora d'água. A culpa nem é dos caras, eles viviam nessa realidade. Mas tu imagina, tu pega um cara, tira ele da capital e taca no interiorzão, onde não tinha telefone, não tinha asfalto, não tinha porra nenhuma, mano. Só tinha rio pra ir e bicicleta pra andar. Era isso. Aí essa foi a primeira vez que eu tive depressão, porque eu me achava incompreendido. E por eu ter depressão e não gostar do local, o que aconteceu comigo? Eu fui estudar em uma escola que a média era 8, a média era alta, e eu começava a tirar nota baixa. E meu pai não entendia, pô, você tá tirando nota mais baixa que os moleques dessa cidade, os caras são tudo matuto e tal. Mas ele não entendia, pô. Pra ele era normal aquilo ali. Ele viveu ali. Eu fui pra cidade dele. Pra mim não era normal. Eu tava colocado em outra realidade. E eu tava sendo cobrado. Eu fui colocado em outra realidade e tava sendo cobrado pra ter o mesmo desempenho que os caras que já estavam ali, que nasceram ali, que eram acostumados com o sol de 38 graus na cabeça, sacou? Eu senti um calor do inferno, cara. Eu não sentia vontade de estudar. Tudo que eu queria era não estar ali, saca? Então eu chorava, mano. Chorava pra caralho. Mas eu não chorava jogando. Eu ainda tinha
meu modo de colocar essa dor em outro lugar. Eu lembro que muitas vezes, quando dava 10, 11 da noite, eu caminhava sem rumo. Caminhava 1 hora sem rumo, 1 hora e meia. Alguns amigos iam comigo, alguns amigos que eu fiz lá. Acho que eles sentiam que eu precisava disso, eu tinha essa necessidade de colocar energia pra fora e eu tinha muita energia porque eu tenho TDAH e eu tenho hiperatividade. Já cheguei a apanhar por ter hiperatividade. Meu pai não sabia, nem deve saber o que é hiperatividade até hoje. Mas eu não conseguia sentar para almoçar. Meu corpo não deixava. Eu tinha que almoçar em pé dentro do meu quarto, caminhando em círculo, de tão ativo que meu corpo era. Sentar na escola e prestar atenção, você é doido, cara. Não conseguia. Eu tinha que morder todas as tampas de caneta e os meus cadernos não tinham anotação de aula. Tinha desenho. Era uma folha, aí virava, desenhava outra, e desenhava outra, e desenhava outra. Mesmo que eu estivesse prestando atenção na aula, as pessoas não entendiam. O professor brigava, porra, você tá desenhando? Eu até tava prestando atenção, mas eu precisava de algo mais, cara. Só olhar pra ele falando aquilo não era o suficiente. Então, assim, isso gerava raiva no meu pai, porque o professor chegava e falava, ele passa o dia inteiro desenhando na sala e tal, e não consegue ficar parado, tá sempre mexendo o pé pro lado e pro outro, ou tá girando a caneta. Meu pai não entendia, pô. Pra ele eu tava de gracinha. Então, quando eu não sentava pra comer com ele começou a observar, e ele achou que era eu que tava me sentindo, que não queria almoçar com ele. Então um dia ele me bateu, saca? Me bateu. Eu tava almoçando em pé no quarto e porque eu não dou conta de ficar sentado sem ter alguma distração muito forte na frente, tipo, no computador eu dou conta, porque tem 1000 coisas pra eu olhar na minha frente. Mas ali era só o almoço e meu pai. Tudo bem, na cozinha tinha televisão. Mas ele me bateu, porque na cabeça dele eu simplesmente não tava querendo almoçar com eles. E como eu tenho esse lance de ser hiperativo e ter TDAH e tudo, eu era muito agressivo. Porque, por exemplo, eu já falei pra vocês, eu praticava arte marcial. Eu fui bicampeão dos jogos interescolares. Eu fazia judô e tudo. E eu treinava segunda, quarta e sexta em uma academia, terça, quinta e sábado em outro. Nessa que eu treinava segunda, quarta e sexta, era o melhor dia. Eram os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque eu treinava 8 horas por dia. Eu ficava ali, cara, eu não sentia fome, eu não sentia. Eu gastava toda a minha energia ali. Quando eu fui pro Nordeste, fi, onde é que eu ia descontar toda essa energia? Não tinha. E o povo de lá é debochado, o povo de lá gosta de provocar. E meu irmão, ele se mudou na frente, e ele era muito criança quando ele foi. E ele falava, meu irmão é campeão de judô, meu irmão fez isso. Então, quando eu cheguei lá, muita gente já sabia muita coisa da minha vida. E é óbvio que se é um povo debochado, é óbvio que eles iam querer te provocar, né? No caso, me provocar, por eu fazer arte marcial. Meu irmão inocentemente falava, né? Uma criança. E muitos caras queriam tentar a sorte, saca, velho? Vamos ver se esse cara é bom mesmo, vou provocar ele pra ver o que ele vai fazer. E eu peguei fama de brigão nessa cidade, porque eu machuquei muita gente. É como eu falei, eu não era um atleta normal. Eu era um atleta que treinava 8 horas por dia. E todos os dias da semana. Menos terça, quinta e sábado, que terça, quinta e sábado eu treinava só 2 horas. Mas segunda, quarta e sexta era 8 horas. Então, assim, um cara que tá acostumado a treinar todo dia, de segunda, quarta e sexta pega 8 horas de treino, se ele pega um gaiato do interior do cu do mundo, que quer só ser gaiato, ele machuca. Realmente machuca, porque você tá no automático, cara. Chega uma hora que você treina tanto que você nem vê o que você tá fazendo. Então você pega o cara, você sacoleja pra um lado, sacoleja pro outro, e pisa aqui, pisa ali, torce aqui, torce... Você nem vê. Você só fez. Você já treinou tanto que aquilo tá automático em você. Isso aí, antes mesmo do meu professor de Muay Thai falar, eu já sabia. Treina até ficar automático. O nome disso é memória muscular. E isso foi tirado de mim, cara. Lá não tinha. Se lá não tinha nem energia, não tinha nem asfalto, ia ter academia, cara. Não tinha. Então eu senti falta, cara. E foi a primeira vez que eu tive depressão. A segunda vez que eu tive depressão, inclusive, cara, antes de mudar pra segunda vez que eu tive depressão, teve uma professora que ela notou que eu era um cara meio. Por mais que eu conversasse e tudo, até risse às vezes, que eu era um cara triste. Então, um dia ela pediu pra ir lá em casa e pediu pra ver meu álbum de família. Porque ela disse que queria ver se eu sorria nas fotos. Só que existe uma diferença muito grande do Diego
criança pro Diego pré-adolescente. O Diego pré-adolescente não ria. O Diego criança ria muito. Quando eu entrei na pré-adolescência, algo foi girado na minha cabeça que eu comecei a ver como é que o mundo realmente era. Criança não. Criança eu fazia até stand-up. Eu contava piada, reunia lá o pessoal, as amigas da minha mãe, eu contava piada. Eu era muito... Depois que eu entrei na adolescência, acabou, cara. Eu virei outra pessoa. E a segunda vez que eu tive depressão foi quando eu entrei na faculdade, cara. Porque eu tinha a esperança de que estaria no meio de pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas educadas. E, cara, não foi isso que eu vi, não, mano. Na minha sala tinha gente que não sabia separar sílaba. Então isso me deixou muito mal, cara. Você vai fazer uma faculdade de biológicas, pra quem não sabe, eu me formei em fisioterapia. Eu sei que a mídia não mostra muito bem como é que é a fisioterapia, mas tu estuda uma anatomia fodida, tu estuda uma fisiologia fodida. Tanto é que o melhor canal de anatomia do YouTube nem é de um médico, é de um fisioterapeuta. Se você pesquisar, vocês vão achar. Esqueci o nome do canal, mas o canal é foda. Então você estuda pra caralho e não tem reconhecimento. Mas eu não tive depressão por causa disso. Eu tive depressão pelas coisas e pessoas que estavam comigo ali. Eu esperava muito mais, então foi uma frustração muito grande. E aí eu meio que fui fazendo o curso empurrando com a barriga, porque tava sempre mal, tava sempre depressivo. E é claro, a minha nota, as minhas notas não dava para competir com as do pessoal da sala, porque eles estavam no ambiente deles. Minhas notas não eram baixas, mas eu só me interessava quando eu via que o professor, isso foi uma das coisas que me bruxou também. A maioria dos professores eram despreparados, tá? Então eu só me interessava quando eu via que o professor ou a professora era foda, igual a minha professora de farmácia. Quando ela me viu meio cabisbaixo na sala dela, sem levar caderno e nem nada, porque, porra, aula de farmacologia é foda, você tem que anotar. Ela virou pra mim e falou: Diego, só teve um cara que fez isso na minha aula. Eu falei: isso o quê? Ela: isso que você tá fazendo aí, ó. Sem anotar nada, sem lápis, nem caneta, nem nada. Só que esse cara só tirava 10. Aí eu falei pra ela: fica tranquila, que eu vou tirar 7. Eu vou passar na sua matéria. E quando acabar esse semestre, se aparecer mais um cara sem anotar nada, sem caderno nem nada, você vai ter que dizer: só tiveram 2 caras que fizeram isso. Um era um nerd fudido que só tirava 10. E o outro era um depressivo que sentava no fundo da sala. Mas ele sempre tirou o 7 dele. E aconteceu. Essa era a matéria mais difícil do semestre. Só 2 pessoas passaram direto. Foi eu e outra garota. E eu passei tirando meu setzinho lá. 7, 7, 7. Nunca levei uma caneta, nunca levei nada pra sala de aula. E passei. A terceira vez que eu tive depressão, cara, foi quando eu tava namorando uma garota. E essa garota tinha aquela doença de mentir. Mentia descontroladamente, mentia. Ela tinha mitomania. E, cara, eu era louco com essa garota, porque ela era modelo na cidade de João Pinheiro, de Minas Gerais. Tinha até. Como que é o nome daquele negócio? Aqueles negócios que coloca propaganda, que é grandão, outdoor. Outdoor. Tinha um com a foto dela, porque ela tava fazendo propaganda pra uma loja de roupa e tudo. Então, assim, os meus amigos naquela época me exaltavam muito, porque ela era bonita pra caralho. Aí ela foi fazer medicina na cidade que eu tava. A gente combinou. Nosso namoro era escondido, a mãe dela não deixava ela ficar comigo. A gente combinou dela tirar nota baixa em todos os vestibulares e só levar a sério lá, na cidade que eu tava, pra ela se mudar pra lá e a gente namorar e tudo. Só que ela era mitomaníaca, cara. E eu fui descobrindo as mentiras e tal. Às vezes mentira boba, que não precisava nem falar, saca? Foi virando uma bola de neve e quando eu terminei o namoro, que eu decidi terminar, ela veio e deu uma carteirada assim, eu tô com câncer. Pouco depois que eu terminei. Aí eu tive que voltar ao namoro, né? Que eu não vou ser um idiota de abandonar uma pessoa com câncer. E aí ela foi me levando com essa carteirada de, eu tenho câncer e tal. Viajou para São Paulo. Eu só acreditei porque ela realmente viajou para São Paulo para fazer exame e tudo. E me ligou de lá chorando. Agora eu não sei qual exame que ela foi fazer lá, mas pra mim ela falou que era de câncer, né? E eu acreditei. E eu fui tão burro, porque, pô, ela tava entrando na faculdade de medicina
E eu já estava no quarto período da faculdade de fisioterapia, então eu sabia dos sintomas que uma pessoa que tá com câncer tem, porque ela falou que estava com leucemia, né? Aí você pode debater, mas leucemia não é câncer. Muita gente diz que é câncer no sangue, outros refutam e dizem que não. Mas eu tinha estudo para detectar leucemia. Não via uma mancha roxa no corpo dela, por exemplo. Para quem fala que, pô, uma pessoa. Eu tava tão burro nessa época que uma pessoa que fala que tá com 20% de chance de sobreviver, mano, ela nem anda, mano. Nem anda. E a guria andava. Ia pros lugares e tudo. E eu não via nada de errado nela. Tava até corada e tudo, não tinha uma mancha roxa no corpo. Só que ela simulava o desmaio pelo telefone. Eu tava conversando com ela e ela fingia que tava desmaiando, saca? Tá, ela me enganou. E eu fiquei mal. Eu lembro que quando ela me falou que tava com câncer, aí bateu uma depressão do caralho. Eu perdi 15 quilos em 7 dias, aí não conseguia comer mais. O que eu dava conta de fazer era pegar 3 dedinhos de Coca-Cola, colocar numa xícara e mandar pra dentro. Eu não dava conta de mastigar. Um cara igual eu, que ama comer, cara. Eu amo comer. Qualquer hora que você chegar pra mim e me entregar comida, eu como. E eu não tenho problema com nada. Não existe algo que eu não como no mundo. Qualquer comida que você colocar na minha frente, eu como. Se você falar, tem grilo aí, tem chapoline frito, eu como. Tem lacraia, como. Então eu acreditei, velho. E aí eu fui emagrecendo, fui ficando ruim, não conseguia nem dormir. E do nada a garota parou de me ligar, mano. Porque assim, eu tava doente, eu tava com depressão, eu tava emagrecendo pra caramba, mas eu ainda sabia que ela era mitomaníaca, então tinha algo que batia na minha cabeça assim. Pô, ela, nisso aqui ela tá mentindo, nisso aqui não tá, mas nisso aqui tá mentindo pra caramba. E por eu ter TDAH, bateu um hiperfoco, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou ler todas as mensagens da rede social que essa garota tem e da melhor amiga dela também. Naquela época existia Orkut, nem era Facebook. O Orkut acho que acabou em 2012. E a amiga dela tinha 2 perfis. Cada perfil tinha 15 mil mensagens, que o Orkut dava para você entrar nas mensagens das pessoas e ficar stalkeando, lendo tudo que elas recebiam. Então eu li 30 mil mensagens, cara, em uma madrugada inteira. No da minha namorada não tinha tanta mensagem assim, devia ter 1.200 por aí. Mas na da amiga dela tinha. E aí eu fui dando print e pegando dados que eu queria. Porque algo dizia dentro de mim que ela estava mentindo. E eu lembro que o Orkut tinha muitas comunidades de desabafo, saca? E eu fui lá e desabafei, ó, tá acontecendo isso e isso comigo. E eu lembro que uma garota escreveu assim, solte a panela, Diego. Aí eu perguntei, por que solte a panela? Aí ela falou assim, ela escreveu pra mim. Essa garota era até bonita, cara. Ela falou assim, ó, tava tendo um piquenique, o pessoal resolveu fazer um piquenique e eles colocaram uma panela na fogueira. Chegou um urso e todo mundo correu. E o urso pegou e colocou a cara dentro da panela, quente, para comer o que tinha dentro. Só que aí o rosto dele ficou preso e em vez dele só soltar o que tinha dentro, ele continuou mordendo e continuou querendo ir para frente para afrontar a panela. Então ele só tinha que tirar o rosto de dentro da panela, mas ele preferiu lutar até o fim. E aí ele morreu. Morreu queimado, né? Com a panela quente no focinho ali no rosto. Aí eu, tá, mas você quer dizer que é pra eu desistir? Mas não é. Isso não é coisa de covarde? Solta a panela, mano. E eu lembro que outra pessoa entrou em contato comigo, essa mulher era espírita, e ela falou que via muitas coisas, né, na minha vida, que eu comecei a conversar com ela. E ela falando, cara, sua aura tá muito negra, eu vejo muita coisa escura, próxima a você, você tá muito mal, eu nunca tinha visto algo parecido. E realmente eu tava mal, cara. Só de tu saber que eu perdi 15 quilos em uma semana, e eu não tava dando conta de comer nem de dormir, eu tava mal pra caralho. Aí ela falou assim, mas você tá pagando algo que você fez na vida passada e tal. Mano, eu até curto o espiritismo, mas eu acho uma covardia esse negócio de tá pagando por algo que eu fiz. Eu nem sei o que eu fiz, mano. Beleza, ela me ajudou e tudo. E o meu namoro com essa garota acabou. Eu nunca cheguei a perguntar pra ela por que ela mentiu, por que ela disse que tava com câncer. Não tive a oportunidade e tudo. E nem quis ter. Eu lembro que a mãe dela me odiava muito. E um dia eu tinha que pagar um dinheiro que eu tava devendo pra uma amiga minha. E ela insistiu muito que eu fosse entregar naquele mesmo dia. E já tava quase dando meia-noite.
Eu desci uma avenida, cara, sozinho. Adivinha com quem que eu encontro nessa avenida? Porque eu queria tanto dizer um monte de coisa na cara da mãe dessa minha namorada na época, que eu ficava pedindo oportunidade. Meu Deus, me dá a oportunidade de falar isso aqui, isso e isso na cara dela, porque eu tenho que falar. E eu encontrei. Só tava eu e ela nessa avenida, velho. E ela ainda me parou e falou assim: moço, como é que é teu nome? Aí eu falei: Diego. Ela, você é de Brasília, né? Eu falei assim: sou. E eu sabia quem era ela, só que já não valia mais a pena, cara. Eu já tinha desistido, saca? Eu já não queria mais falar tudo na cara dela. Eu já tinha chutado o balde. Porque a pessoa me desgastou ao máximo, cara. Ela me levou. Sabe quando você fica rangendo os dentes e indo pra frente e pra trás? Eu tava desse jeito por causa de uma mentira da filha dela. Então nem valia mais eu perder tempo xingando uma senhora de idade no meio de uma avenida, meia-noite, cara. Aí eu só continuei meu caminho. Por quê? Porque um dia eu tava indo pagar o dinheiro pra essa minha amiga, né? Porque um dia eu tava com fome e eu escrevi assim no MSN, socorro, eu tô com fome. A minha amiga falou, Diego, você tá com fome? Eu falei, tô. Ela, então eu vou mandar uma pizza e uma Coca-Cola aí na tua casa. Eu falei, você vai fazer isso mesmo? Aí ela falou, vou. Ela mandou. Aí depois ela precisou do dinheiro, né? Uns 2 meses depois. E eu fui lá pagar pra ela. Aí eu encontrei com essa mãe da minha ex de madrugada na avenida. Madrugada não, meia-noite ali na avenida. Aí essa foi a terceira vez que eu tive depressão, cara. Teve quarta, teve quinta vez, porque a depressão nunca foi embora, cara. Ela fica guardada aqui dentro, saca? Então quando eu tô jogando videogame, ou fazendo alguma coisa, ou eu tô numa moto, e ela começa a aparecer, eu falo, mano, você vai aparecer de verdade? Ou vai ficar só dando mais amostra grátis? Porque eu dou conta, cara, de te tancar. Me derrubar, igual você me fez ficar várias vezes, você não dá mais conta. Eu dou conta de trabalhar com depressão. Eu dou conta de fazer o que for com depressão. Tanto é que a quarta vez que eu tive depressão, eu já tinha minha página na internet, já tava trabalhando, já tava ganhando bem, e eu tava mal pra caralho, só que eu levantava pra trabalhar, eu já tava trabalhando de home office, trabalhava em casa, e eu trabalhava. Eu acordava, fazia o que tinha que fazer, ficava mal pra caralho, deitava e levantava, fazia de novo. Às vezes eu ficava um dia sem trabalhar e no outro eu trabalhava o dia inteiro pra compensar. Às vezes ficava 2 dias sem trabalhar, depois trabalhava 2 dias de tarde, de madrugada, porque como eu trabalhava com site, eu podia agendar as notícias na página para ela ir soltando em diversos horários. Então eu podia até repetir as notícias. Muitas vezes uma notícia já salvava o dia. Tipo, eu lembro o dia que eu peguei um vídeo e coloquei lá, Anitta desmascarada, que era a Anitta imitando todos os passos da Beyoncé, saca? Copiando tudo da Beyoncé. E só nesse dia eu lembro que eu ganhei. Só com essa notícia eu ganhei R$ 400. Só com a notícia. Então eu falei, hoje eu não vou trabalhar, eu já tô mal pra caralho, eu vou. Eu vou deitar e vou ver alguma série. Aí eu lembro que eu assisti uma série de 56 episódios, acho que foi a série do Bruce Lee. E fiquei ali, cara, deitado. Até me recuperar. Aí depois eu voltei pro Nordeste de novo. Aí eu já tava mais calejado. Eu já não tive depressão, mas eu ficava louco pra sair dali. Eu me sentia como se estivesse numa bolha, saca? Sentia falta de ar. Louco pra sair dali. Então, cara, é estranho, mano. É estranho, porque eu já vivo com a tristeza do meu lado há muito tempo. Se você me perguntar qual foi a última vez que tu sorriu de felicidade, eu não sei te dizer. Não sei mesmo. Posso ter visto algo engraçado e ter soltado um sorriso, mas sorrir de felicidade? Eu não lembro qual foi a última vez que eu sorri de felicidade. Deve ter muitos anos que eu sorri porque eu recebi uma boa notícia, que eu sorri porque eu conquistei algo. Tem muito tempo que isso não acontece. As pessoas falam, você é muito contido, você é muito sério. Mas tem muito tempo que eu não tenho motivo para ser feliz, cara. E o meu conceito de felicidade nunca foi ligar o som alto, pegar cerveja e fritar uma carne e ficar ali. Nunca foi isso, saca? Tem gente que se contenta com isso. Tem gente que acha que felicidade, se pra eles é isso, beleza. É que pra mim eu já não entendo que seja ir pra uma balada, encher a cara e voltar bêbado. Ouvir música de péssima qualidade. Se bem que quando você tá lá, você nem se importa com a música, né? Você tá no meio do movimento, mas
Chegou uma época da minha vida que quando eu ia pra esses lugares, parece que eu absorvia toda a energia ruim do local, mano. Eu voltava era... Se eu já saía triste pra eu tentar me alegrar, eu voltava mais triste. Porque eu ficava me perguntando, cara, por que que tá todo mundo rindo por tão pouco? Por que que tá todo mundo se divertindo por tão pouco? Nada aqui é tão legal assim que vale a pena essas gargalhadas, saca? E não vem me dizer, foi porque você foi com seu escudo armado pra esses locais, tem que ir aberto. Não, cara. Eu já fui de todo jeito. Eu já fui com o escudo levantado, eu já fui desarmado, saca? Eu já fui aberto pra experiência e não dá, cara. Tem pessoas que vão se alegrar nesses locais e tem pessoas que não vão se alegrar. Talvez eu ficaria mais feliz em outro lugar, não ali, saca? Se você me chamar pra ir pra uma balada, pra uma festa e tudo, eu não vou achar tão legal. Mas se tu falar assim, pô, vamos ali numa exposição de arte, vamos ali no museu, vamos na biblioteca da cidade, eu vou gostar muito mais. Não é querendo ser cult, não. Eu fiquei assim, cara. Eu não era assim, mas eu fiquei assim. Quando eu comecei a sair pra balada muito cedo também, né? Com 13, 14 anos eu já tava na balada, já tava nas muvucas do carnaval da vida. Eu acho que eu fui vendo o comportamento dos caras, saca? E o comportamento das mulheres. Fui vendo isso muito cedo. Então, a Red Pill que esses caras tomam com 30 anos na cara, eu tomei com 14. Porque as minhas amigas lá da escola, elas iam pra festa mais cedo, porque uma garota naquela época de 14, 15 já ia pra festa pra ficar com cara de 30. Era os bailão lá e tal. E os caras da minha idade nem podiam sair de casa. Porque a mãe dele sabia que um moleque de 15 anos vai estar no meio da muvuca. Só vai estar arrumando confusão. Não tem dinheiro pra sair também. Então as minhas amigas, quando saíam pra festa, que elas tinham seus 15, 14, tudo, os caras bancavam. Os caras buscavam elas em casa, os caras pagavam bebida pra elas e comida. O que eu tinha pra oferecer? Nada, pô. Eu só era o amigo que tava ali. Então assim, não era interessante pra elas ter a minha companhia. Quando eu saía com 10 conto pra comprar o meu refrigerante e a minha batata frita e só, eu não tinha dinheiro pra pagar nada pra alguém. Então eu vi muitas garotas que eram minhas amigas ali na escola, mas na boate não. Na boate, Diego, você não tá no mesmo nível de um cara de 27 anos, de um cara de 33 anos. Você tem 14 anos, você tem 15 anos, você não tá no mesmo nível. Você tá na escola ainda, você não trabalha. Então, assim, é óbvio que tinha amigas que passavam um tempo comigo nas festas e tal, conversava, mas prioridade pros caras, e elas tinham toda a razão, né? Pelo menos as que já eram interesseiras naquela época. Mas era isso, cara. Eu vi essas coisas muito cedo, mas isso nunca me deixou triste, não. Triste eu já ficava só de estar nesse ambiente, saca? As músicas não eram músicas que eu gostava. Eu só saía pra sair do tédio. Porque meus pais mesmo falaram, quando a gente mudar de cidade, você vai poder ser mais livre. Que você não é livre aqui em Brasília. Você pensa que é livre. Em Brasília de noite eu não podia sair, isso é verdade. Eu não podia sair de noite em Brasília. E pra onde que um moleque de 14 anos ia sair em Brasília também de noite, né? Faz sentido nenhum. Então, quando eu fui pro Nordeste, eu saía. Saía pra bar, mesmo não bebendo eu saía. Até pra puteiro eu ia. Mesmo não comendo nenhuma puta, eu ia pra puteiro. Só pra estar ali no ambiente, conversando com os caras, mais velho e tal. Se você pensar assim, você absorveu muita sabedoria dos caras mais velhos. Eu não sei se eu absorvi sabedoria não, cara. Mas eu observei muita coisa. E essas coisas que eu observei me ajudaram a ter a cabeça que eu tenho hoje. E eu não vou mentir, eu sou uma pessoa muito fácil de ser manipulada e enganada. É por isso que eu me mantenho um pouco distante das pessoas. A pessoa conversa comigo assim, se ela for ganhando a minha confiança, ela faz o que quiser comigo. Isso já aconteceu várias vezes. Então, de tanto tomar soco na boca do estômago, ser apunhalado pelas costas e ter uma ansiedade do caralho que eu tenho, ainda tem isso, eu tenho uma ansiedade muito alta, eu tenho uma ansiedade generalizada. Eu não gosto de ter amigos justamente porque se eu brigar, eu vou ficar sem ar, eu não consigo ficar brigado. Eu tive muito mais amigas do que amigos.
E das vezes que eu cheguei a brigar com essas minhas amigas, né, bater boca, parar de falar, eu fiquei mal. E se eu ficar mal contigo e eu gostar de você, eu vou querer tua resposta. Se a gente ainda vai voltar a se falar ou não, porque eu vou tentar me aproximar. Eu tenho disso. Hoje eu posso te falar as verdades que tem que ouvir, mas amanhã eu vou ser teu amigo. Assim como se tu chegar em mim e falar coisas que vão me machucar, mas que no fundo eu sei que é verdade, amanhã eu vou ser teu amigo de novo. Só que tem gente que não é assim. Então já teve várias vezes de eu falar para uma pessoa coisas que ela realmente precisava ouvir e essa pessoa não queria mais papo comigo. Eu esperava passar 5, 6 meses e tentava fazer amizade de novo com a pessoa. Só que hoje em dia já não dá pra tu fazer isso, pô. Hoje em dia, se tu briga com a pessoa e ela te deleta, e depois de 6 meses tu tenta voltar à amizade, e ela não aceita lá na rede social, e depois de 6 meses tu tenta de novo, já vai te chamar de stalker e falar que tu é um perseguidor, sendo que tu só quer tentar conversar pra ver o que muda, se dá pra ser amigo de novo. Então hoje em dia tá complicado. Hoje em dia eu já não faço isso. Porque eu sei como é que funciona a desonestidade das pessoas. Então, assim, sou um cara que sei ficar sozinho. Aprendi na marra a ficar sozinho. Já teve amiga minha da época de escola que falou, posso te visitar? E eu tive que falar a verdade. Olha, cara, vou ser sincero, eu não quero receber visita. Porque quando eu recebo visita, eu começo a me sentir agoniado. Eu quero que a pessoa vá embora logo. Beleza, nos primeiros 20 minutos eu vou te dar toda a sua atenção que você precisa. Eu vou conversar contigo, vou matar a saudade. Mas vai chegar, depois, sei lá, dos 30 minutos, 35, vai chegar um momento que eu vou querer que tu vá embora. E eu vou me sentir totalmente desconfortável com a tua presença. Isso já aconteceu várias vezes. É tanto que os poucos amigos que eu tinha nem me visitavam. A gente marcava de sair, de se encontrar em algum lugar, mas não me visitavam, porque eu me sinto completamente abafado, saca? Eu fico sem ar na presença de alguém, não gosto. Seja homem, seja mulher, não gosto. Não gosto de visita, não gosto de surpresa, saca? A pessoa chegar na minha casa de surpresa é a pior coisa do mundo, cara, é receber visita, gente que chega de surpresa. E um dos sintomas, não é nem sintoma, né, de quem tem TDAH, é não sentir tanta saudade assim. Por exemplo, em 2014 eu fui pro Nordeste passar uma temporada lá. Eu fui para passar 10 dias e fiquei 2 anos. Nesses 2 anos que eu fiquei lá, eu não falei com minha mãe nenhuma vez. Eu não sinto saudade das pessoas. Eu tenho isso, não sinto saudade. E dizem que as pessoas que têm TDAH são tidas como frias por não sentirem saudade, não buscam contatos quando estão longe. Meus amigos que eu fiz lá, nunca mais eu falei com eles. Alguns deles nunca mais eu falei. Alguns mantive contato pela internet, mas outros eu nem tive o interesse de procurar. E não é porque eu sou ruim, é porque acontece. Eu não sei se eu fiquei assim ou se já nasci assim, eu não lembro. Eu lembro que muita coisa corroborou para eu gostar de ser sozinho. Por isso que eu não entendo quando vocês falam, me mandam e-mails ou me mandam mensagens no inbox falando que tem medo de ficar sozinho, que precisa de alguém. Eu nunca entendi esse negócio. Beleza, até os 17 eu entendia. Esse negócio de metade da laranja, depois, cara, de 18 pra cima, 19 pra cima. Não. Nunca entendi esse negócio de metade da laranja. Eu acho que você já nasce completo, você não precisa de ninguém pra ser sua cara metade. Obviamente eu quebrei a cara várias vezes, com 18, 19, 20 anos, 21, 22. Mas eu já tinha isso na cabeça. Eu não preciso de ninguém pra me completar, cara. Eu sou completo. Mesmo sendo triste, eu sou completo. Se eu conseguir ser feliz, tá tudo certo, porque eu já tô completo. Só eu sei o que eu tô passando. Cara, eu não gosto de falar muito, mas só eu sei o que eu tô passando. E não é nada bom, cara. Infinita tristeza late en mi corazón. Infinita tristeza, rescatada pasión. Infinita pobreza, tu sangre en la pared. Infinita tristeza, viento de Washington. Y lloré, 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 lloré. Y lloré, 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 lloré. Yeah.
infinita tristeza late en mi corazón, infinita pobreza, tu sombra en la pared, infinita tristeza, no candela mi sol, infinita maleza, viento de Washington, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré contra el mundo, contra el mundo. Sube mi pueblo. ¡Hey, hey, 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 hey! Infinita tristeza late en mi corazón, infinita tristeza, escapa la pasión, infinita tristeza, tu sangre en la pared, infinita maleza, viento de Washington, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. ¡Vámonos! Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Contra el mundo, contra el mundo. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Contra el mundo. Sube la toga, mi pueblo. Y lloré, 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 lloré. Y lloré, 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 lloré. Y lloré, lloré,